Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Muito bom a gente poder estar aqui novamente. Obrigado, Deus, por a gente estar aqui. Apesar de todas as coisas que temos passado nos dias, apesar das aflições, da correria, de tudo que nós temos vivido, nós estamos aqui novamente para falar com vocês interagir com a gente. É a igreja do Senhor em movimento. Nós temos que estar em movimento, mesmo dentro de casa, nos guardando aí com todas as restrições de saúde, mas nós estamos louvando ao Senhor, nós estamos interagindo, e por que não dizer, estar em comunhão através da internet? É uma ferramenta que nós devemos usar, e que Deus colocou aí para a gente usar, para a igreja dele não parar, para a igreja dele se movimentar. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, nós adoramos o teu santo nome, te agradecemos pela bênção da vida, Senhor, e também pela bênção da vida eterna que herdaremos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por estar conosco. Obrigado porque o Senhor não desiste da gente. Obrigado porque o Senhor cuida da gente, Pai. Mesmo o mundo achando que o Senhor perdeu o controle das coisas, o Senhor não perdeu, o Senhor está assistindo tudo. E o Senhor quer que nós trabalhemos, ó Pai, no meio desse caos, que nós façamos o Teu Evangelho rodar, ó Pai, aos quatro ventos deste mundo. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Amém. Meus queridos, vamos ler um trechinho da Palavra de Deus. Muito bom, começar o dia orando, falando com o Senhor e lendo a Palavra. Salmo 121, salmo muito conhecido, acredito que de todos aqui. E a oração pela proteção do Senhor. Diz assim o Salmo 121. Essa versão aqui é da Bíblia King James, atualizada. Vamos ler. A partir do verso 1. Diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o nome do Senhor seja louvado, irmãos, através das nossas vidas, através de tudo que nós estamos vivendo, que nós estamos fazendo, que seja para a glória do Senhor. Não pense você que Deus se esqueceu de você, não pense você que a situação não vai melhorar, que as coisas boas não vão surgir. É necessário que nós passemos por momentos difíceis, sim, nós possamos aprender, possamos refletir. E assim como uma pequena semente de uma árvore, de um fruto, ela precisa, quando ela cai na terra, sai do seu fruto e cai no solo, ela precisa se quebrar por fora, ela precisa apodrecer, ela precisa, de certa forma, sangrar para que possa, do seu interior, nascer o seu broto, o seu ramo, para posteriormente dar o seu fruto. E que se nós estamos vivendo neste momento, esse momento tenso, esse momento de dificuldade, para muitos, para a grande maioria, nós possamos ter um aprendizado disso tudo e não perder a confiança e a esperança em Deus, porque é Ele que nos assegura, que nos estende a mão. Em parte disso também nós temos os nossos irmãos aí à disposição para poder nos abençoar, poder nos estender a mão também, porque isso é o Evangelho do Senhor, isso é a igreja do Senhor em movimento. Como eu disse, mesmo você aí, nós aqui, assim, um espaço geográfico, diferente, não sei de onde você está me assistindo, mas que a palavra do Senhor entre na sua casa nesse momento, que a bênção do Senhor esteja com você, Hoje é Dia das Mães, você possa ter um domingo assim muito alegre, muito feliz, ao lado dela, e lembrando que é o Senhor que nos sustenta, e Ele sim, Ele nos guarda, e Ele sim está conosco. Não tente fazer nada com as suas próprias mãos. Eu sei que você vai chegar até um momento, até um degrau da escada,
mas você não vai conseguir ir muito longe, porque quando a gente faz as coisas com as nossas forças, a gente acaba tropeçando, a gente acaba caindo. E o Senhor, Ele quer que a gente converse com Ele primeiro, que a gente peça orientação, que a gente busque a Ele mesmo, que Ele vai nos dar o caminho, vai nos dar a direção e vai nos abençoar. Amém, meus irmãos? Vamos cantar louvores ao Senhor, vamos nos alegrar na presença de Deus, nós possamos falar com Deus através dos louvores, vocês possam adorar conosco aqui, cante aí na sua casa, se alegre conosco, que o céu ele está em festa, porque aproxima-se a vinda do Senhor Jesus, do nosso Redentor. Nós possamos também estar em festa. A palavra de Deus diz que pode ser daqui a alguns minutos, pode ser amanhã, pode ser um outro dia, mas é certo que Ele virá. Então, por que não começar essa festa? Por que não continuar essa festa, esperando o nosso noivo vir nos buscar, a igreja do Senhor? Vamos louvar ao Senhor. Em nome de Jesus, abra seu coração. Sair aí do sofá, levantar um pouquinho. Nós vamos tocar algumas músicas aqui e a gente quer adorar junto com você. A gente sabe que os anjos adoram, mas a gente também tem esse privilégio de adorar o Senhor aqui na terra. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Sobre o meu cantar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Sobre o meu falar, sobre o meu falar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor. Aleluia, Senhor. Do meu coração e tudo que há em mim, te entrego meu viver,
por amor a ti, meu rei. Sonhos vendo a ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Essa canção te entrega a ti, Jesus, o Senhor, que o mundo dá. Eu deixo aos pés a cruz por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, oh Jesus, partilhando tua dor. Eu entrego. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção. Canta esta canção, te entrega a ti, Jesus, e o mundo dá. Eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego, oh Senhor, tudo a ti, tudo a ti. Você pode cantar aí na sua casa, eu entrego. E eu entrego tudo a ti, oh Senhor, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, Senhor. Passar a palavra agora, pastor Weilen, vai dar a palavra para a gente nessa manhã. Graça e paz, meus irmãos, tudo bom? Vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês e que Deus possa falar no coração de vocês. Vou estar fazendo uma oração nesse momento para que Deus possa falar mesmo aos nossos corações e que Deus possa abençoar você, tá aí na sua casa, e que em breve a gente possa estar junto aqui, louvando a Deus com toda alegria no coração. Pai querido, eu te adoro, te louvo. Obrigado porque o Senhor é nosso mestre, o Senhor é nosso Senhor. Obrigado porque o Senhor é nosso rei, o Senhor é um único rei sobre as nossas vidas. Obrigado. Senhor, perdoa as vezes que a gente colocou outras coisas mais importantes na nossa vida do que o Senhor. Porque o Senhor tem que reinar.
Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Fala conosco nessa manhã, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito ministrando através da minha vida aqui nessa manhã, Pai. Me usa, Senhor, usa como um instrumento para falar aos corações aquilo que eles precisam. Eu não sei, mas o Senhor sabe que eles precisam ouvir. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Oi. Não? Tá saindo não? Tá ok. Só um momentinho, irmãos. Deixa eu só posicionar isto. Meu sermão ficou virtual também. Então eu vou precisar do computador. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um texto que está no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. Então você pode abrir aí, livro de 1 Pedro, capítulo 2. Só um momentinho. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 2. Volta aqui. E diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1, tá bom? Para vocês entenderem o contexto. E diz assim: portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes santo, serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele deposita sua confiança jamais será envergonhado. Eu vou ler até aqui para a gente refletir nessa palavra e nós vamos conversando, amém? Você pode continuar tomando seu café aí na sua casa e a gente refletindo nessa palavra. Olha só, então Pedro ele vem chamar a atenção da igreja de Jesus, do povo de Jesus, a respeito do desejo pelo puro leite espiritual. Ele começa falando aqui sobre o desejo de um leite puro, de uma nutrição pura. O que vem a ser esse leite espiritual? Pedro está chamando a atenção para que a gente dedique tempo à meditação da palavra de Deus. Essa palavra, o leite espiritual, o leite que pode te dar nutrição. E tem que ser um leite puro, porque o leite, se ele tiver cheio de impurezas, se você se alimentar de algum alimento cheio de impurezas, você vai trazer só miséria para o seu organismo. Mas se você também não alimentar, você também vai ficar raquítico. Então tem dois problemas. Tem o problema de você não se alimentar ou de você se alimentar com alimentos que vão trazer malefícios para a sua saúde, né? E Pedro chama a atenção para que a gente dedique ao puro leite espiritual. Esse puro leite espiritual a qual Pedro está chamando a atenção é a palavra de Deus.
Nós podemos ler todos os livros que a gente quiser, nós podemos meditar em uma porrada de coisa, mas o leite espiritual, a palavra de Deus, nós precisamos tirar tempo para ela. Tempo diário, de vida devocional, de leitura orante, de meditação orante, de orar a palavra de Deus, de ler e orar essa palavra. Há centenas de anos atrás, alguns irmãos peregrinos criaram um sistema chamado Lectio Divina. E o que é a Lectio Divina? A Lectio Divina é uma forma de você ler a Bíblia refletindo e orando ela. De forma que você lê a palavra de Deus, medita naquela palavra, utiliza a palavra para você orar, aprende com a leitura, reflete aquela leitura que você fez e ora baseado naquilo que você leu. Por quê? Tem uma lógica nisso. Porque quando você está lendo a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está movendo e ministrando ao seu coração o que Ele quer. Qual o desejo dele para você? A sua boa, perfeita e agradável vontade. Quando você está lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo está ministrando verdades ao seu coração. Porque se não fosse o Espírito Santo, a palavra seria só palavra. O texto seria só texto. Mas é o Espírito Santo que revela ao seu coração a profundidade daquelas escritas. Porque, veja bem, quando alguém mal intencionado lê a palavra de Deus para achar motivações para suas coisas erradas, eles vão encontrar. Recortando textos, tirando texto de contexto, eles vão encontrar. Né? A Bíblia também é a mãe de todas as heresias. Por que ela é a mãe de todas as heresias? Não é por causa da Bíblia, não. É por causa de gente mal intencionada que, sem o Espírito Santo, pega esse texto e vai recortando como se bem quisesse, como bem quer, né? É muito interessante porque, eu não sei se vocês já viram, tem um filme chamado O Livro de Eli. Nesse livro, uma história apocalíptica, onde existia apenas uma edição, um exemplar da Bíblia, um homem protege aquele exemplar. E vários outros homens maléficos procuram achar esse livro para dominar os povos através desse livro. Porque esse livro, segundo eles, esse livro continha poder. E muitas vezes o texto bíblico é usado de forma errônea, sem a inspiração do Espírito Santo, para enganar. Mas o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo ministra a você as verdades que estão escritas aqui. O Espírito Santo fala com qualquer um quando está lendo essa palavra. Aí você fala assim, não, mas esse texto é muito difícil. É muito difícil ler a Bíblia é complexa. Meus amados, o Espírito Santo revela para você as verdades que estão aqui. Claro que existem textos mais complexos, outros mais simples, mas no geral, isso aqui contém a história de uma pessoa. De uma pessoa. Esse texto te revela a história de uma pessoa. E essa pessoa é a pedra angular, a qual nós lemos aqui. A pedra de esquina. A pedra de esquina sempre foi usada pelos construtores como uma pedra fundamental. Como aquela pedra de referência. Não é isso, André, que está aqui com nós, arquiteto? Aí, ó, o arquiteto falou aqui que é a primeira fiada, né? Então, Jesus é essa pedra. Uma pedra colocada numa construção. E aí é interessante que o texto fala que como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação.
Olha só, a salvação, ela é um processo. Ela não é algo que Deus só te deu e te salvou do inferno. Porque, veja bem, conceituar a salvação como ser salvo apenas da danação eterna é muito pequeno. Se você busca Deus só para se livrar do inferno, veja bem, eu acho que você não entendeu nada. Porque a salvação é ser salvo de nós mesmos para uma vida plena. Uma vida plena. Quando nós buscamos o leite espiritual, que é a busca na palavra de Deus, e o consequente relacionamento com Ele, a gente está crescendo para a nossa salvação, sendo salvos de nós mesmos, sendo libertos de nós mesmos, da nossa malignidade, da nossa maldade, sendo libertos dos nossos vícios, sendo libertos daquilo que a gente nem achava que deveria ser, sendo convencidos de que o jeito que a gente vive não é legal. E a gente vai ser convencido até a nossa morte. Porque a todo dia a gente precisa morrer para alguma coisa. Todo dia a gente precisa ser transformado para alguma coisa. E aquele que acha que já está bom, aquele que acha que é um bom cristão, cara, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Você ainda está no caminho. Você precisa se arrepender. Você precisa ser transformado. Você precisa passar por uma metamorfose. Uma metamorfose. Uma transformação. Isso aqui, a igreja, é o nosso casulo. A igreja é o nosso casulo. E é interessante que o versículo 3 fala assim: agora que vocês provaram que o Senhor é bom, desejem de coração um leite espiritual para vocês crescerem para a salvação, agora que vocês provaram que o Senhor é bom. Então veja bem, só deseja o leite espiritual, só deseja crescer aquele que já experimentou que o Senhor é bom. Então, você vai desejar o alimento diário, o pão nosso de cada dia. Esse é o pão nosso de cada dia. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, revelada ao nosso coração. Por isso que a gente ora no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não está falando do pão da padaria. Ele está falando desse pão aqui. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse é o pão. Ele é o pão. O pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. Se você provou que o Senhor é bom, você precisa desejar ardentemente no coração esse leite. Se você não deseja, peça ao Senhor, coloque desejo no meu coração. Lute contra a sua carne, contra a sua vontade, contra o seu sono e dedique tempo para ler as Escrituras. E aí, olha só, consequentemente, no versículo 4, ele continua dizendo: à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então veja bem, a primeira coisa que ele fala é: agora que vocês, à medida que vocês se aproximam dele, veja bem que o versículo é uma consequência das outras expressões dos versículos anteriores. Ele fala para desejarmos o leite espiritual, ele fala para buscarmos esse leite espiritual, agora que nós provamos do Senhor. E ele fala que à medida que nos aproximamos dele. Por quê? Porque quando nós dedicamos tempo para conhecer quem Deus é, através das suas Escrituras e através do Espírito Santo que revela no nosso coração, a gente então tem sede de buscá-lo. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você deve terminar lendo, falando com Ele. Deus, o Senhor me revelou algo aqui agora. O Senhor falou comigo algo. Muito obrigado porque o Senhor revelou a mim. E aí então você dá continuidade a essa comunhão, a esse relacionamento. Lembra quando a gente não tinha internet e para conversar com pessoas à distância a gente escrevia cartas?
Pois é, essa é a carta escrita de Jesus para nós. Você fala, mas Deus não fala comigo. Cara, mas você está lendo a carta que ele te escreveu? Isso aqui é uma carta que ele te mandou. Tudo que você precisa saber sobre ele está escrito aqui. Agora, o que você precisa ler, o que você precisa fazer é ler a carta e responder ela. Aí você para e conversa com ele. Você ouve o que ele falou para você e agora você responde. Fala com ele. E à medida que você fala com ele, conversa com ele, dialoga com ele, ele vai ministrando ao seu coração coisas novas. Tem um versículo que fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Vocês vão achar se vocês buscarem, se vocês conversarem com ele. E essa conversa se chama oração. Orar. Não tem jeito de ter comunhão com ele sem você conhecê-lo através da palavra de Deus e sem você orar, sem você buscá-lo. Às vezes a gente fica perdido, desesperado, mas a gente procura todas as outras soluções antes de falar, Deus, não tem mais jeito, quero falar com o Senhor. A gente deixa ele como última opção, mas ele deveria ser a nossa primeira opção. Quando a gente entra no desespero, aí a gente lembra e a gente fala, eu preciso parar e falar com ele. E quando a gente fala com ele, cara, ele renova nossas forças, ele alegra nosso coração, ele traz paz e vida. E é interessante que ele fala que à medida que a gente aproxima dele, ele também nos transforma em pedras vivas. Ele vivifica a gente. A gente que era pedra morta vira pedra viva. Mas a gente vira pedra viva nessa edificação que ele já começou, porque ele é a pedra angular, a primeira pedra. E nós vamos sendo construídos na referência dele. E o texto aqui fala que nós somos construídos como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Olha só, a casa espiritual, ela não é uma construção de uma pedra só. Ela é uma construção de várias pedras. Essa casa espiritual é o povo de Deus. Essa casa espiritual sou eu e você. E as pedras, é interessante porque você não constrói uma casa colocando uma pedra aqui, outra pedra lá. Vamos pensar assim, né? Vou colocar uma pedra aqui, vou colocar outra. Não vai ter jeito. Você vai ter que colocar uma em cima da outra. E cada pedra tem um tamanho diferente. Quando você fala tijolo, é fácil, porque o tijolo todos têm o mesmo tamanho. Mas a pedra, tem uma que tem uma quininha maior, outra tem a quininha menor, uma é maior, a outra é menor, uma não encaixa na outra, você tem que colocar a outra numa posição diferente, né? Essa casa espiritual é a igreja de Jesus. Você não cresce se você não tiver alinhado às outras pedras. Se você não tiver grudado nas outras pedras. Isso é caminhar junto. Mesmo que a distância, você pode caminhar junto. Eu estou caminhando junto dos irmãos, mesmo à distância. Todo dia eu mando mensagem para alguém. Todo dia eu converso com alguém. Mesmo à distância, a gente pode se relacionar. Porque nós precisamos uns dos outros. A história da Trindade é uma história de relacionamento. Nós adoramos um Deus que é uma comunidade. Nós não adoramos um Deus individualista. A fé cristã individualista é criação da modernidade. Mas o Deus triuno é um Deus da comunidade. O Deus triuno é o Deus da comunidade, é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo, que se adoram, que se louvam, que se amam, que de tão intenso o seu relacionamento, eles são uma família que de tão entranhada um no outro, são mas são três. A nossa lógica individualista tem dificuldade de entender isso, porque a gente não tem consciência de comunidade. Mas Jesus, na oração sacerdotal, ele ora, Pai, eu peço a Ti que eles sejam assim como eu sou contigo. Jesus está pedindo, Pai, eu te peço que o Senhor dê a mesma unidade que nós temos, que eles entendam o que é ser comunidade, o que é viver em comunidade.
Só viver em comunidade, irmãos, é que nós aprendemos. Sabe por quê? Porque é só em comunidade é que a gente abre mão do nosso egoísmo, da nossa vaidade, das nossas birrinhas. É que a gente aprende a amar o irmão com o defeito dele. É que a gente aprende a abraçar e a respeitar as diferenças. É que a gente aprende a ser exortado. É que a gente aprende a... Enfim, é que a gente aprende a relacionar. Porque o segredo está no relacionamento. A identidade também está nos relacionamentos. Não existe identidade se você não tem relacionamento com ninguém. Identidade de quê se você está preso sozinho dentro da sua casa? Não tem identidade. A minha identidade é construída porque eu sou o pai da Sofia e o esposo da Valéria. Essa é a minha primeira identidade. Sem a minha família, eu não tenho identidade. Mas não quer dizer que quem é solteiro não tem identidade. Tem. Você é amigo de alguém, você é irmão de alguém, filho de alguém. E essas relações criam a sua identidade. Quanto mais individualista nós somos, com mais crise de identidade nós vamos ficar. Deixa eu controlar aqui o tempo. E olha só, nós precisamos, para construir a nossa identidade, traçar e trilhar um caminho. Um caminho que nos ensina a identidade. A palavra de Deus, ela toda revela esse caminho, esse Senhor e esse Rei, que é Jesus. No livro de João, capítulo 14, verso 6, vamos abrir. Livro de João, capítulo 14, verso de número 6. Tomé fez uma pergunta para Jesus. Tomé perguntou assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus estava falando sobre o caminho para onde que ele iria, né? No versículo 2 fala assim, olha, não tenham medo em vossos corações, não permitais que os vossos corações se preocupem. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos um lugar. Só que os discípulos não entenderam essa conversa. Jesus está falando assim que vai preparar aposento, casa. Como assim? E aí Tomé pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais. E como poderemos conhecer o caminho? Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade. Ele é a vida. É Ele que nos vivifica. Através do seu Espírito habitando em nós, Ele nos vivifica. O caminho é Ele. Não há outro caminho, meus irmãos, para andar nesses dias escuros, senão o caminho de Cristo, a relação com Jesus Cristo, com o Pai através de Cristo e através do Espírito Santo. Não há. Se você procurar outro caminho, cara, você vai dar com os burros na água. Tem um texto interessante, é uma reflexão de Thomas de Kempis, um texto muito antigo, mas fantástico, que ele fala assim, olha, refletindo esse versículo de João 14, ele fala assim, siga-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho, não há como ir. Sem a verdade, não há como saber. Sem a vida, não há como viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou o caminho mais reto,
a verdade soberana, vida verdadeira, vida abençoada, vida incriada. Esse é o caminho, Jesus Cristo. Nosso único caminho para ter uma vida plena. A pedra angular, o primeiro de muitos, o primogênito dos irmãos. Ele é nosso irmão mais velho, primogênito. E ele, quando foi, ele falou assim, olha, eu vou, mas eu vou mandar para vocês o Consolador. Capítulo 4, versículo 15, eu já estou terminando, tá, irmãos? Ele fala assim, capítulo 14, verso 16 e 17, ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aí, olha só, Jesus então, abrindo caminho para o Pai, fala assim, eu vou mandar para vocês, eu estou indo ficar ao lado do Pai, mas eu vou mandar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vocês podem, sabe por quê? Porque ele vai habitar dentro de vocês. O Espírito da verdade. Veja bem, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que habita em nós. Então, se você conheceu, experimentou que o Senhor é bom, o Espírito da verdade habita dentro de você. Basta você relacionar com Ele, você caminhar com Ele, conversar com Ele, aprender mais dEle na sua palavra, na sua carta escrita. E aí você vai ter vida plena. O Espírito da verdade vai te revelar grandes coisas. E Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que Ele. E de fato, seus discípulos que vieram depois alcançaram lugares que Jesus não alcançou. E aí, a gente falando do Espírito da verdade, a gente lembra que o Espírito da verdade é como se fosse, tá, irmãos? Por favor, uma figura maternal da Trindade. Não estou falando de sexualidade, estou falando de características, tá? Veja bem, o Espírito Santo é aquele que cuida de nós, aquele que está perto de nós, aquele que nos abraça, aquele que nos nutre, aquele que nos incentiva, aquele que nos ajuda. Ele nos ajuda até mesmo a ter sede de buscar Deus. Quando a gente está desesperado e Deus, me dá mais fé, me dá mais vontade de te buscar. Se você não está com vontade de buscar Deus, peça a Ele vontade. E faz sem vontade. Leia a palavra de Deus sem vontade mesmo, porque o Espírito Santo vai começar a falar com você. Essa figura maternal. E hoje nós estamos no Dia das Mães. Então, falando de figura maternal, eu não lembro de figura mais maternal do que o Espírito Santo. A gente pode falar de mulheres da Bíblia, mas homem, mulher, todos foram criados à imagem e semelhança da Trindade. E o Espírito Santo é uma figura que tem personalidades, tem características maternas. Porque Deus é pai, e Deus também é mãe. E Deus também é filho, irmão mais velho. Então, nesse momento, que você possa deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. Que você possa deixar o Espírito Santo ministrar a você. Sabe por quê? Naquele dia de angústia, naquele dia mais difícil, você fala assim, Deus, já não tem jeito mais para mim. Deus, eu não dou conta mais dos meus pecados. Deus, eu não dou conta mais, não tem jeito mais para mim. E o Espírito Santo vai falar assim, tem. O Filho morreu por você. Jesus Cristo morreu por você. Eu, a Trindade, morri por você. Porque quando Cristo estava na cruz, toda a Trindade estava ali na cruz com Cristo. Então eu queria te desafiar que você acredite
creia que na casa que Jesus foi para preparar moradas, na casa de meu Pai há muitas moradas, e você tem um lugar lá. Porque o Espírito Santo de Deus já habita em você e está falando com você agora. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Ele renova o que tiver quebrado. Não há nada que não possa ser restaurado. Ele renova. Ele faz uma metamorfose em você. Ele faz uma transformação em você. E se você cair, ele te levanta. Ele te dá força. Ele te fortalece. Se cair de novo, ele te levanta de novo. Ele fala, filho, dependa de mim. O nosso grande problema é que a gente é individualista e quer ser independente. A gente quer andar com as nossas forças. Mas só quando a gente se lasca, só quando a gente dá os burros na água e não consegue, a gente fala, Deus, basta, eu não aguento mais. Aí ele fala assim, então agora você vai depender de mim, né? Aí a gente depende dele porque a gente não tem outra saída. Mas ele te chama a ser dependente dele. Conversar com ele todos os dias. O pão é diário. O pão é diário. Porque o Pai quer falar com você diariamente. Queria orar por você. Eu queria orar por nós. Porque eu também preciso. Para que o Espírito Santo de Deus fale conosco, continue falando conosco. Para que o Espírito Santo fale com você e que te encha da presença dele. Que a presença do Espírito Santo inunde a sua casa. Onde você estiver, que a presença do Espírito Santo te inunde. Amém? Deus Pai, querido, Jesus Cristo, Espírito Santo, Santíssima Trindade, eu clamo a Ti, para que o Senhor ministre na casa daqueles que estão assistindo, dos meus irmãos, e também dos que não estão assistindo, dos meus irmãos, do povo de Deus, daqueles que ainda não são Teu povo, mas que sentiram algo no coração, que o Senhor falou no coração. Eu peço que o Senhor encha o coração deles nesse momento do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo fale a eles e revele a eles quem é Jesus. Que o Espírito Santo revele a eles quem é o Senhor. Que o Espírito Santo revele e ministre a cada coração. E que eles tenham sede, desejem o leite puro espiritual. Que eles desejem o leite puro, que é a Tua palavra, que é relacionar contigo. Que é através da Tua palavra te conhecer e aí então relacionar contigo e falar contigo e te buscar e ter momentos maravilhosos com o Senhor. Que cada um possa ser revelado, que possa ser revelada a identidade deles em Ti, que cada um conheça o propósito a qual o Senhor criou eles, que cada um conheça aquilo que foi chamado para ser, aquilo que o Senhor sonhou para ele ser. Toma a vida de cada um que está assistindo e encha com a Tua presença cada coração. E inunde também o nosso coração. Senhor, que a gente nunca esqueça do pão nosso diário, da segunda, da terça, da quarta. Que a gente se alimente ao início do dia. Desperta a gente, Deus. Desperta a gente ao raiar do dia, para que a gente te busque, para que a gente fale com o Senhor no início do dia, para que então o dia seja mais leve, e para que a gente vença as lutas de forma com mais coesão, que a gente consiga vencer as lutas do dia. Nós oramos e te pedimos a presença do Teu Espírito, nesse dia e toda semana que há de vir. Toda semana próxima, segunda, terça, até o domingo que vem. Que o Senhor esteja conosco e continue conosco. Porque essa é a Tua promessa. Que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu amor, Senhor. Pelo Teu carinho. Em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar seu coração.
Um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo. Um feliz Dia das Mães, tá? Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Amém. Irmãos, beleza? Eu de novo aqui, vamos louvar o Senhor. Mas antes disso, eu gostaria de deixar aqui um pedido com vocês, uma mensagem. Você que quer ofertar na nossa comunidade, na nossa igreja, estamos colhendo as ofertas, os dízimos, através do PicPay, @comunidade Metamorfose. Você vai ver lá, fique à vontade. Essa obra também é sua, você faz parte disso e Deus está te dando esta oportunidade. Esteja no seu coração, ok? Qualquer dúvida, nos procure, a mim, o Eide, e a gente vai orientar, beleza? Vamos falar com Deus através do louvor nesse momento, mais uma vez. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior, Não há Deus melhor. não há Deus Tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo criou. O Senhor para ser louvor, para ser louvor, para ser louvor. Não há Deus maior. não há Deus maior, Não há Deus melhor. não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. O Senhor, tudo Ele fez, tudo formou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, amém. Que Deus abençoe o dia de vocês e fique aí na sua casa ainda adorando ao Senhor até a hora do almoço. Depois dê um abraço aí na sua mãe
E liga para elas quem não puder, mas quem puder também, vai lá e dá um abraço apertado. Amém? Mais um? Para despedir. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, contemplar o seu amor, ter a paz do coração e viver em comunhão, e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração e viver em comunhão, e assim perceber a grandeza e o poder